Quando eu cheguei em Coimbra, isso aconteceu há 2 anos atrás, eu tinha mais ou menos desenhado na minha cabeça que eu queria fazer um trabalho instalativo, portanto que utilizasse determinados materiais. E a ideia de materiais já não era arbitrária, porque me interessava muito pensar como é que determinados materiais são capazes de anunciar ou constituir paisagens a respeito daquilo que é invisível ou intangível. Essa polaridade já me fascinava de início. Portanto, de um lado havia essa escolha de trabalhar com algo mais ou menos físico, que tivesse relacionado com as disposições ou as configurações relacionais entre esses materiais. Todas as vezes que se movimenta materialidades, também está se falando de construção de espaços, portanto de espacialidades. Uma vez que materiais estão dispostos, constituindo espacialidades, também há uma discussão de visualidade. Então, esses três conceitos, para mim, eles eram importantes. Materialidades, espacialidades e visualidades. E foi nessa vinda de um trabalho de arte, de uma residência artística, no começo de 2017, eu fiquei 4 meses longe do Brasil e eu fiz 2 visitas de investigação num setor específico do mercado das pulgas de Paris. Eu cheguei lá mais ou menos de uma maneira arbitrária, de uma maneira talvez turística até, como quem passeia, quem explora, movido pela curiosidade, determinados materiais. O mercado das pulgas é um grande conglomerado de lojas e de armazéns distribuídos num bairro ou numa grande superfície, com vendedores, colecionadores, antiquaristas e peritos sobre determinadas histórias que estão impostas ou infiltradas em determinados materiais. E foi ali, em 2017, em Paris, que eu tive uma primeira experiência que nunca tinha me ocorrido nos museus, que determinados materiais carregavam uma força que não era só visual e estética. Eu me lembro, por exemplo, que eu encontrei uma máscara feita de pano e de contas costuradas, uma máscara iorubá. Me lembro que eu também encontrei um escudo feito de pele de elefante e eu encontrei uma espada medieval. Todas estavam disponíveis para venda. E eu fiquei muito mobilizado com essa ideia do que aconteceria se eu transpusesse para a cena do teatro, para o espaço físico do acontecimento artístico, um determinado material que carregasse uma ancestralidade tão forte, a exemplo de uma espada medieval. Embora os conceitos estivessem na minha cabeça, ali em 2017 eu me interroguei se era possível tratar aquele material simplesmente como um objeto. Foi a minha primeira pergunta. A entrada ou a inscrição de uma máscara, de uma prática ritualística africana, por exemplo, ela poderia comportar o lugar conceitual de ser objeto de uma relação entre sujeitos e, portanto, a máscara não seria sujeito. O sujeito continuaria sendo definido como um sujeito humano e a máscara seria refém, capturada, manipulada e manejada por esse sujeito fixado, essa ontologia e esse real fixado do ser humano.
É óbvio que determinados materiais que eu estava encontrando no mercado das pulgas, materiais, portanto, muito caros, dado a raridade deles, raridade do ponto de vista econômico, mas raridade também na oferta. Muitos daqueles materiais foram roubados durante o período colonial das ocupações tardias do século XIX da Europa nas antigas colônias africanas, mas também eram objetos da ocupação colonial continuada da Europa desde o século XV e XVI. Portanto, quanto mais raro fossem aqueles objetos roubados, guardados e transmitidos na herança das antigas famílias europeias, maior o valor daquela oferta. Por exemplo, um conjunto de uma armadura inteira de samurai do século XVIII, uma armadura inteira azul japonesa, que estava disponível para um leilão naquele momento por 25 mil euros. Se estava disponível, estava em oferta, e não só estava numa oferta arbitrária, mas muito possivelmente ela foi comprada e adquirida, e não foi para um museu, foi por um outro colecionador. Quem é que tem uma armadura de um samurai do século XVIII guardada em casa, e qual é a qualidade que esse material empresta a uma determinada paisagem? Todas essas eram minhas perguntas em 2017. Do ponto de vista conceitual, elas criaram um novo problema epistêmico na minha cabeça, que era o seguinte: até então, quando eu pensava sobre a ancestralidade, isso só dizia respeito ao corpo do humano, resquício do meu pensamento a partir de uma matriz individual e antropocêntrica. É como se a noção de memória e a noção de ancestralidade que até então eu carregava, ela era uma peculiaridade da matéria humana. E com aqueles novos materiais que não estavam disponíveis na minha cidade, eu tive um choque ontológico, um choque de reais múltiplos. Porque a inscrição daqueles objetos compartilhando uma mesma cena, construção dramatúrgica, uma produção de teatro ou de dança, uma performance, exigiria um outro lugar do meu corpo. No mínimo, exigiria de mim uma posição de contra-encenação. Ou seja, eu seria protagonista, mas aquele material, um escudo utilizado por guerreiros e combatentes dentro do território africano, a partir de uma pele resistente de elefante, aquilo teria que ser entendido não apenas como material, mas também como protagonista. Então nós contra-encenaríamos quando nossas duas materialidades, nossas duas realidades se encontrassem compartilhando uma mesma cena. Isso na performance, na dança e no teatro. Bem, o que aconteceria então se esses objetos fossem reunidos numa mesma instalação? Primeiro, problema conceitual. Eles não poderiam ser tratados como objetos. Esse é o ponto. Porque se eles forem objetos, mais uma vez, quem está ocupando o lugar privilegiado de sujeito sou eu. Eles são objetos do meu conhecimento, são objetos da minha manipulação, são objetos da minha subjetividade. Portanto, eles não são sujeitos. Eles não são dotados de alma e de subjetividade particular, eles não são portadores de ancestralidade, eles são meramente superfícies vazias investidas dessa narrativa ficcional de memória que tem origem em mim. O que é completamente absurdo, porque muitos desses materiais existem à revelia de mim. Então, muito distantes de mim do ponto de vista temporal, existem vários séculos antes de mim e, inclusive, alguns deles foram extraídos de contextos ou de configurações que nem sequer participavam de um protagonismo humano, não é? Por exemplo, alguns fósseis. O que é a força de um fóssil? Qual é a memória de um fóssil?
uma pedra, que é uma árvore, um determinado cristal, um corpo vitrificado. O que é o petróleo? Sobretudo o petróleo, se não um líquido de ancestralidade. Tudo isso estava passando na minha cabeça, mas eu não sabia muito bem como é que eu poderia organizar essa discussão, mas já estava pré-disponível no meu corpo como um campo de interesse. Mas eu preciso dizer que esse trabalho só se abre como alguma coisa quase imediata ou quase por acontecer quando eu chego em Paris e depois quando eu chego em Coimbra. Por um determinado circuito onde esses materiais estão disponíveis. É preciso que esses materiais existam para que o meu corpo seja convocado nessa direção. Não apenas materiais de memória, memória particular, memória familiar ou memória dos meus antepassados. São materiais que evocam memórias que não dizem respeito à minha família, memórias que não dizem respeito ao meu passado e que se impõem sobre mim. Mais do que objetos, portanto, eles ocupam um lugar de sujeito e se impõem a partir dessa gravidade de uma subjetividade própria em relação com a minha subjetividade. Portanto, não sendo objetos, ou eles são sujeitos em relação comigo enquanto sujeito, ou eles são sujeitos e eu sou objeto dessa subjetividade, ou eles são super sujeitos que se impõem em relação à minha condição de sujeito. Eles têm uma gravidade, uma densidade maior. Então, estávamos falando de materialidades, espacialidades, visualidades e agora eu estou falando de subjetividades ou posições de sujeito enquanto densidades de materiais. É óbvio que eu não inventei isso. Era um pressuposto que eu já carregava do ponto de vista meramente abstrato e que eu tomei emprestado da etnologia dos ameríndios de Eduardo Viveiro de Castro, explicando sobre uma determinada produção de real a partir de pressupostos epistêmicos muito específicos de tribos da ameríndia brasileira, da Amazônia brasileira, para quem os objetos são portadores de alma. E em sendo objetos que carregam vida e enunciado próprio, comunidades próprias, lugar de posição e de referência própria, eles já não são objetos. Eu preferi então tratar desse contexto sempre utilizando o conceito de materiais. Toda vez que eu me refiro a materiais, eu estou tentando escapar dessa posição que enxerga os elementos da minha paisagem enquanto objetos. Por exemplo, nada disso que eu enxergo na superfície do lago, para mim, hoje em dia, se apresenta como objeto. Ou são outros materiais que me interpelam a partir dos evocativos da sua densidade, que me interpelam, inclusive, a partir das suas qualidades de ancestralidade. Determinadas madeiras que flutuam nesse rio e a própria água desse rio, para além da discussão dos ciclos biogeoquímicos da ciclagem da água no planeta, essa água, dentro de uma compreensão de ancestralidade, ela tem também uma densidade ou uma materialidade de ancestralidade sobre esse rio, nesse tipo de areia, nesse tipo de lugar, se abriga uma memória que não é minha, que não tem a ver com os meus antepassados, mas toda vez que eu sento aqui, ela se impõe sobre mim, ela me convoca. Então, nesse lugar, nessa geomancia, há determinados pontos de ativação e de força que tem a ver com a memória desse lugar, desse espaço
e do encontro desse espaço com esses materiais e o meu osso. Existe aqui uma triangulação de força e de ativação que diz respeito às qualidades e às potências do lugar, mediadas com o encontro desses materiais e o tipo de ressonância e vibração com os meus ossos. Isso é uma triangulação muito particular de ancestralidade, que Coimbra me oferece a partir dos seus evocativos, que são distintos de outros evocativos que poderiam acontecer em Fortaleza, a partir do lugar de Fortaleza, dos encontros com os materiais, por exemplo, do Cariri, das regiões das pedras e dos fósseis do Cariri, das árvores do Cariri, ou das pedras dos Inhamuns, e como que isso reverbera com o meu osso. Essa é uma discussão de ancestralidade. Eu não estou exatamente falando de memória, eu não estou colecionando as histórias que Coimbra evoca no seu solo do ponto de vista de uma narrativa oral. Eu não estou interrogando as pessoas para que elas me contem suas histórias. Eu estou assentado espacialmente nessa terra, nesse punhado de terra. À meia-noite, em dia de tempestade, eu venho para esse rio para coletar essa água específica numa lua específica para movimentar essa água como um campo de força de ancestralidade em relação com as potências de uma árvore que está infiltrada, sua raiz nesse solo, num lugar específico de Coimbra. Isso não é uma operação de narrativa. Não estou querendo conversar com a árvore, não estou perguntando para ela que me conte a história, não estou intuitivamente acessando as memórias da árvore, não estou abraçando a árvore para que ela afetivamente me marque, eu estou produzindo deslocamentos entre paisagens de ancestralidade. Antigamente eu chamava isso de materialidades da ancestralidade. Mas como é muito difícil as pessoas entenderem que existem materialidades intangíveis, porque toda vez que eu falo de materialidades elas lançam a si mesmas como sinônimos de fisicalidades, então talvez seja mais elegante dizer que eu opero com paisagens de ancestralidade. Eu basicamente salvo paisagens que estavam adormecidas ou eclipsadas totalmente de determinados materiais. Isso eu comecei a elaborar em Coimbra, porque eu passeava na Baixa de Coimbra e descobri 5 lojas de recheios de casa, que não eram o mesmo espaço do Mercado das Pulgas de Paris, não são antiquários, não são feiras, são espaços comerciais, mas são espaços não especializados, de compradores que acessam a possibilidade de um conjunto de materiais de uma casa, transportam isso dentro de um caminhão e disponibilizam todos esses materiais a preços razoavelmente competitivos. Quer dizer, como eles não têm o conhecimento da perícia técnica, eles não têm o conhecimento antropológico ou o conhecimento especializado sobre a datação e a origem dos materiais, o preço é um preço de mercado, não é um preço, por exemplo, de leilão, não é um preço especializado. E o que eu fui me deparando é que esses materiais nas lojas de recheio de Coimbra, eles eram carregados de um certo tipo de vibração de ancestralidade que muito facilmente nós poderíamos associar com materiais de um passado colonial de exploração europeia em territórios ocupados africanos, materiais de funcionalidade mágica ou ritualística que foram convertidos em objetos imobilizados para função decorativa e ornamental de casas de classe média alta, desses retornados oficiais militares, ocupantes e negociadores dos antigos territórios ocupados da África. E agora que essa geração morreu, os herdeiros não sabem o que fazer desses, então, objetos, que para eles não tem nenhum valor e nenhum significado, nem sequer mágico e nem sequer ornamentativo. E uma vez que esses, então, objetos
são deparados pelo meu corpo, eu tento salvar o fulgor, a potência de ancestralidade na paisagem desses objetos. Isso quer dizer, na prática, que eu os restituo para uma condição de materialidades abertas, com as suas diferentes potências. Eu realizo diferentes procedimentos mágicos, geralmente no entorno de uma árvore, e esses objetos, a eles, então imobilizados, reconduzidos para o seu lugar de materialidades ou horizontalidades abertas, paisagens, que recebem oferendas de velas, de sons, de alimentos, de orações, portanto reincorporados numa paisagem mágica integrada com a árvore. De alguma maneira parece que o que está sendo instalado é uma outra visualidade sobre ou a respeito de conteúdos da ancestralidade. Então, eu estou fazendo uma investigação ou uma busca sobre como é que eu posso experimentar um certo paganismo experimental que engloba diferentes procedimentos mágicos para restituir essa potência ou esse fulgor das paisagens perdidas de ancestralidade desses materiais. Se esse argumento for razoável, implica dizer que o campo de ancestralidade que eu trabalho, mais do que ancestralidade imediata dos corpos dos humanos, são ancestralidades que irradiam e abrem campos a partir de materiais. Materiais que foram libertados da condição de objetos. Objetos referenciados por um sujeito. Se eles são materiais, à medida que eles assumem uma posição de protagonismo, ou seja, eles marcam o meu corpo com a sua vibração de ancestralidade, naquele momento eles estão ocupando uma posição de sujeitos sobre o meu corpo. A quem não queira se dissolver enquanto objeto dessa subjetividade terceira, eu não tenho problema em me constituir objeto, portanto, ser tomado como sonho sonhado pelos materiais, portanto, me colocar numa posição de transe, eu sou absorvido no campo desses objetos, mas para outras pessoas um pouco mais abertas e menos confortáveis com essa posição de sequestro ontológico, pelo menos esse procedimento permite uma relação entre dois sujeitos, entre duas materialidades. Só que para existir simetria nessa relação, o que um material de ancestralidade convoca no meu corpo não é a minha posição de narrativa humana. Ele, sobretudo, se relaciona comigo a partir dos meus ossos e de uma certa vibração no meu corpo. Uma vibração de ancestralidade que eu carrego, se quiser, uma vibração que é mediada e permitida pelas entidades que habitam o meu corpo. Então, nessa mediação entre simétricos, um minuto dos bichos, por falar dos simétricos no meu corpo. Pronto. Se essa relação entre dois sujeitos é estabelecida e um dos sujeitos é um material, aquilo que é convocado no meu corpo, para ser simétrico com esse sujeito, materialidade, não vai ser a minha posição de narrativa ou de memória ou de linguagem humana. Um dos simétricos possíveis entre
O material enquanto posição de sujeito. E a minha posição de sujeito vão ser os meus ossos, vai ser essa vibração de ancestralidade que eu carrego e, eventualmente, as minhas entidades, as entidades que me constituem nesse modo de vida, quer dizer, as relações de materialidades intangíveis que também me habitam. De um lado, as relações intangíveis de ancestralidade dos materiais, do outro lado, as relações intangíveis de ancestralidade na materialidade que me habita dos meus ossos. Eu estou falando de ossos propositalmente. Há vários sistemas oraculares que, para rastrear as ancestralidades que constituem alguém, um determinado espírito, na verdade faz lançamentos de ossos de diferentes tradições, para saber onde ressoa e onde vibra diferentes laços de parentesco, de filiação, de descendência, de reciprocidade. Se os meus ossos forem entendidos como uma materialidade que estabelece um tipo de vínculo com a materialidade da madeira, com a materialidade da pedra, com a materialidade da árvore, a partir dessas materialidades eu posso estabelecer uma simetria entre os campos de ancestralidade da madeira e os campos de ancestralidade dos meus ossos. É nesse contexto que se pode estabelecer uma certa paisagem, uma composição ou uma instalação de uma nova configuração entre disposições de ancestralidades para fazer surgir ou tornar visível uma nova visualidade, uma nova paisagem. Esse raciocínio todo tem a ver com o tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo. E as implicações, uma das implicações é essa de que, diferente de outras posições conceituais, para quem transgeracionalidade, espiritualidade, ancestralidade, memória e passado são todos dispositivos conceituais privilegiados e, no limite, exclusivos da narrativa humana, na maior parte do tempo eu necessariamente estou falando de ancestralidade a partir de materiais distintos. E eu estou entendendo o meu próprio corpo como materialidade. Eu não estou invocando a minha ancestralidade a partir de um ponto daquilo que eu consigo elaborar ou formular enquanto signo ou simbolização. Eu estou partindo de um outro tipo de realismo que tem uma base anímica, animista e xamanista, onde esses materiais são portadores de narrativas próprias, de disposições próprias, se quiser, pontos de referência própria. Não só pontos de referência própria, mas passados e ancestralidades próximas. E o que é que eu tenho que fazer no meu corpo para ressoar, acolher e me disponibilizar, movimentar essas diferentes qualidades de ancestralidade dos materiais. É claro que eu tenho muitas dificuldades de chamar isso de uma prática performática. Assim como eu tenho dificuldades de entender isso como uma instalação. Sobretudo porque a instalação geralmente pressupõe o campo do instalado. E o meu trabalho ele tem sido contínuo de uma investigação sobre esses materiais que vão se deslocando. Materiais que entram e saem de cena, que estavam na árvore na produção do trabalho de 2018 e que ficam em Coimbra, outros vão para encruzilhadas em Fortaleza, retornam agora na segunda fase da árvore. Uma parte dos materiais inteiros estavam dentro de uma galeria. E aí, eventos e contingências na área externa da galeria, no pátio e no jardim com a árvore, solicitam que os materiais se desloquem para a área externa. A paisagem que então parecia instalada e constituída do lado de dentro da galeria se desfaz para constituir uma outra paisagem, agora externa, na área pública do jardim.
Há então materialidade da árvore, que era dotada de raiz, tomba, a árvore cai e morre. E sem raízes, essa árvore passa a constituir uma outra materialidade. Ela media um outro campo de ancestralidade, uma outra mediação de ancestralidade. Então, por exemplo, numa determinada experiência, a experiência do ano passado, da instalação de 2018, a árvore ali se propunha, era uma árvore adoecida, inclinada, corroída, com bicho de madeira, cupim, com infiltração, com fungos, com lodo, uma árvore muito fragilizada, uma árvore que já tinha entre 70 e 80 anos, meio que esquecida e deixada à própria morte, uma morte vagarosa. Eu encontrei um artigo científico publicado na revista da universidade que aquela árvore há 15 anos, numa coleta de dados sobre a experiência dos alunos daquele edifício, já era identificada como uma árvore moribunda. E nesses 15 anos ela permaneceu moribunda. Então, enquanto ela se manteve de pé, ela parecia, à semelhança de outros procedimentos mágicos com árvores, ligar céu e terra, ligar o mundo submerso das raízes escuras e frias com o mundo celestial, luminoso, do sol aberto, da noite, da lua. Esse tipo de condução que o tronco permitia sempre foi entendido como uma condução mágica de ligação entre mundos, mediação entre mundos. Para mim, aquilo ali era também um tipo de solicitação de mediação entre coisas esquecidas e adormecidas que poderiam ascender ou se manifestar, coisas que estavam no campo do manifesto e que poderiam ser restituídas, devolvidas, honradas e extintas. Mas esse campo, essa paisagem de ancestralidade que a árvore, enquanto verticalidade, permitia, não é a mesma paisagem de ancestralidade que a árvore tombada permite. Veja que curioso. A gente está falando da árvore, de uma materialidade, a materialidade tronco, por exemplo, mas essa materialidade, ela se desdobra em intangíveis distintos, em paisagens de ancestralidade distintas, em convocações de ancestralidades distintas. Por exemplo, quando essa árvore está na posição horizontal, ela permite uma relação com a morte, que é uma relação distinta da relação da decrepitude, ou do moribundo, ou da finitude de uma árvore que ainda está vertical, apesar de tombando. Tudo isso me interessa como questões da materialidade. Materialidade, visualidade, espacialidade, ancestralidade, enraizamento, pertencimento, discussão sobre lugar, discussão sobre superfície. Eu tenho a impressão que a minha sensação é quase como se o mundo da ancestralidade até pouquíssimo tempo não tivesse nem ainda sido descoberto. A nossa ancestralidade ficou tão refém de um pacto semiótico das relações humanas e sociais, das relações entre clãs, famílias e grupos sociais,
parece tão próximo e capturado essa ideia de que falar de ancestralidade é falar de genealogia, falar de herança, de heráldica, falar de passado, de historiografia, falar de oralidade, falar de entrevista, falar de parentesco. Isso tudo, obviamente, é o campo de antepassados. Isso tudo, obviamente, tem uma potência que é transmigrada entre passados e futuros. Existe aí um tipo de continuidade que pode ser invocada, que pode ser atualizada como modo de pertencimento e potência legítima. Mas daí dizer que o todo da ancestralidade que eu posso recorrer e invocar, ela está limitada aos meus vínculos imediatos de parentesco, de consanguinidade, que as funções do meu osso e do meu sangue só são capazes de ressoar com os ossos e os sangues daqueles que são aparentados consanguíneos meus, isso é pedir demais e isso é me aprisionar dentro de um tipo de antropocentrismo muito confinante, muito limitado. Eu quero saber o que os meus ossos ressoam com essa paisagem e ressoam com esse lugar, que tipos de dispositivos são atualizados em mim, onde é que eu sou interpelado, que tipo de comunidades de ancestralidade eu posso ser deslocado, por exemplo, quando eu me apresento diante do real e da ontologia de uma entidade chamada Mestre Império Juramidã. Para onde ele me leva? Eu quero saber que tipo de deslocamento ontológico se apresenta ao meu corpo, que não é sequer experiência, que não produz sentido, que não define existência nem individualidade, quando um chapiri dos colibris me conduz em alma para visitar a sua comunidade e os seus ritos particulares. Eu quero saber, sobretudo, do ponto de vista tântrico, o que acontece se mais do que um orixá tutelar da minha cabeça, Oxóssi, mas o que acontece se eu me fundir tantricamente ao mundo de Oxóssi? Para onde que ele me leva? O que é que se vê? E que tipo de mutação ontológica, desdobramento ontológico se bifurca no meu corpo? Isso me interessa. Óbvio que isso me interessa. E eu acho muito razoável chamar isso de magia, é um tipo de feitiçaria. Mais do que uma alquimia, é um tipo de mediação ou procedimento de encantamento, onde determinados passos, ritos e passagens, travessias entre reais, são abertos a partir de conhecimentos e rituais que são implementados. É muito difícil para minha cabeça suportar que as pessoas me procurem simplesmente para descobrir o que os seus antepassados paternos e maternos querem dizer e qual é o fio condutor